Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí voltando, iniciando o ano legislativo aqui na Câmara dos Deputados e retomando as nossas conversas através do YouTube. Bate-papo para a gente falar um pouco da conjuntura, do que nos espera agora nesse semestre, das lutas que nós vamos ter, não vão ser menores que as que tivemos em 2019, e a necessidade de nós nos prepararmos para fazer esse enfrentamento. A bancada do PT vai estar aqui na Câmara, sempre a postos, determinada a lutar, determinada a enfrentar a pauta legislativa, que não é nada boa, viu, gente? Eu vou falar aqui para vocês os projetos que estão sendo priorizados para serem discutidos e votados agora, nesse início de semestre. Nós vamos fazer o enfrentamento aqui. Mas eu queria dizer para vocês que a principal luta que nós temos que fazer não é dentro do legislativo, aonde a nossa correlação de forças é baixa. A oposição não tem a maioria. A principal luta que nós temos que fazer é nas ruas do país, é conversando com as pessoas, é nas mobilizações sociais, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, sejam elas setoriais. E nós estamos tendo agora já, iniciamos o ano com luta e com resistência. Eu queria saudar aqui os petroleiros que estão em greve na Petrobras, desde o final de semana, vão permanecer em greve indeterminada, lutando por seus direitos, mas, sobretudo, lutando pela empresa. A Petrobras é a principal empresa que nós temos no Brasil, a maior empresa nossa, a mais estratégica do ponto de vista do nosso desenvolvimento. E o governo do Bolsonaro está fatiando a Petrobras, vendendo os pedaços, entregando o nosso patrimônio, que é o petróleo brasileiro, às petroleiras estrangeiras, e quer demitir o servidor, demitir os funcionários, reduzir o corpo funcional, retirar direitos. Ontem, em Minas Gerais, nós tivemos, inclusive por parte dos grevistas, uma denúncia, né, de cárcere privado. A Petrobras fechou uma sala onde os grevistas estavam para fazer as reuniões e conversações. No Paraná, também tivemos perseguição. Ou seja, além de tudo, a forma, né, como a empresa, como o governo trata seus funcionários, sem diálogo, sem conversação. Então, os petroleiros estão sendo aí, nesse início de ano, uma referência para nós. E nós vamos estar juntos na luta com os petroleiros, estar juntos pelo direito dos funcionários e, sobretudo, pela defesa da Petrobras, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Fundamental, gente. Eles querem agora pedir ajuda dos Estados Unidos para formatar os consórcios, os leilões, né, para a extração do petróleo, inclusive do pré-sal. É como você dá o galinheiro para a raposa cuidar. Os americanos têm interesse no petróleo brasileiro, enorme, né? Aliás, grande parte das crises políticas que nós estamos tendo no Brasil tem a ver com uma intervenção dos Estados Unidos e seu interesse estratégico aqui, por conta da nossa produção de petróleo. Então, eu quero saudar os petroleiros. Quero saudar também o pessoal da Casa da Moeda, os moedeiros, que também estão na resistência, fizeram paralisação, estão no movimento grevista em defesa da Casa da Moeda, porque querem vender a Casa da Moeda. É isso aí. Estar aqui num projeto que está tramitando no Congresso o fim da exclusividade da Casa da Moeda para a produção do nosso dinheiro. Gente, isso é uma loucura. Eu desconheço país que terceirize a sua produção de dinheiro. Os Estados Unidos, com certeza, não terceiriza. É fundamental para a nossa soberania e para a nossa segurança. Então, os moedeiros estão lutando, com razão, também estão no movimento, e nós estamos com vocês. Outro movimento que está forte nesse início de ano é do DataPrev, o pessoal do processamento de dados do governo federal. DataPrev é responsável pelos dados da Previdência, por dados estratégicos que nós temos no governo. Não podem ser privatizados. E o governo quer colocar na pauta agora o quê? A privatização do DataPrev, a entrega do processamento desses dados, de todas as informações da Previdência brasileira na mão da iniciativa privada. É uma loucura
a forma como esse governo está destruindo o Brasil e o Estado brasileiro. Por isso, essas categorias fazem muito bem de entrar em greve, de protestar, e tenho certeza que diversas outras categorias vão nesse mesmo rumo. Aliás, nós já temos um indicativo para o dia 18 de março dos professores, dos educadores, dos estudantes, e também de outras categorias dos servidores públicos para fazerem greve. É assim que a gente começa a ser escutado. Se nós ficarmos quietos, se o povo ficar quieto, se os servidores ficarem quietos, eles vão fazer a destruição. E nós não podemos esquecer que está tramitando, vai tramitar aqui a reforma administrativa que o governo vai mandar e a PEC da emergência aí, que é a PEC para a emergência fiscal. Se eles não cumprirem a meta fiscal, eles podem tomar medidas, inclusive contra o funcionalismo público, inclusive de mais cortes nos recursos orçamentários. Então, é um desmonte total do Estado brasileiro. Gente, nós temos que entender que o Estado, numa economia capitalista, tem o papel, ou deveria ter o papel, de fazer a mediação e proteger os que mais precisam, fazer uma distribuição de renda ou induzi-la e programas sociais para proteger os que mais precisam e os mais pobres. Essa gente que tomou conta do Estado brasileiro agora está fazendo o inverso, né? Com a visão ultra neoliberal, que é transformar o Estado em empresa. Porque qual que é o foco do liberalismo econômico, do neoliberalismo? O Estado ser visto como uma empresa. E os direitos conquistados pela população, os direitos conquistados pelas categorias, ser tido como serviços. Serviços você vende, direitos não. Então, eles querem que o Estado se transforme numa empresa para vender os serviços do Estado. Ou seja, passar para a iniciativa privada, coisas que são elementares. Assim como eles estão vendendo e querem privatizar essas empresas que são estratégicas para a nossa soberania e para a nossa segurança, eles estão fazendo o mesmo com os serviços. Não é por outra razão que aprovaram a emenda constitucional 95, que congelou os recursos para a saúde, para a educação, para a assistência, para investimento. Então, com esse congelamento, eles não têm como servir a população. Os cortes que eles estão fazendo no SUS, por exemplo, né? Mais de 20 bilhões aí nos últimos anos. Faz corte, você não contrata mais servidores, você não abre serviços, você não amplia, estão acabando com farmácia popular, as unidades de saúde estão sem médico, eles mandaram embora os cubanos, não colocaram ninguém no lugar. Para quê? Para forçar que a saúde, ao invés de ser pública e universal, ela seja aos poucos privatizada, e fazem concessão aos planos de saúde, empurram as pessoas a ter plano de saúde e não procurar o SUS. Na educação é a mesma coisa, os cortes na educação. Por exemplo, os cortes principalmente no ensino de nível superior, público. Eles querem que tenha universidade privada, as pessoas têm que pagar pelo ensino universitário. Primeiro que já vira um funil, pouca gente pode, né? Exclui muita gente. E segundo, abrimos mão daquilo que é fundamental para o nosso desenvolvimento sustentável, que é a ciência e tecnologia, que só é feito pelas universidades públicas, a pesquisa, o desenvolvimento científico. Então, a cabeça deles é transformar o Estado em empresa, direitos em serviço, e os governantes que são eleitos pelo povo e, portanto, trazem um projeto de desenvolvimento quando se elege, em gestores. Por isso, há a negação da política. Muitos dizem, não, eu não sou político, eu sou técnico, eu sou gestor. O Estado brasileiro precisa de gestores nas áreas intermediárias, enfim, mas precisa de governantes que deem prioridade política àquilo que é essencial ao povo. O Bolsonaro não consegue nem ser bem um governante, nem ser bem um gestor. Na realidade, hoje, ele está no governo brasileiro, deixando que a pauta neoliberal conduza o projeto do Brasil. Paulo Guedes, junto com o Congresso Nacional, desestruturam o país, né, vendem o nosso país, desmontam aquilo que é público e o Estado brasileiro, e ele acha que isso aí é o projeto que está bom. E continua fazendo o seu enfrentamento, pregando a violência, pregando a intolerância,
a censura, tudo de ruim que nós conhecemos. Mas isso também é uma característica da implantação dos projetos neoliberais. Não tem como você implantar um projeto como esse que Paulo Guedes está implantando no Brasil, que retira direitos das pessoas, como na Previdência Social, nessa reforma trabalhista que eles querem colocar aqui de novo. Não tem jeito, se não for pelo autoritarismo, se não for pela exclusão, pela falta de democracia. Então, Bolsonaro está fazendo esse serviço para eles, está atacando valores democráticos, colocando a questão da violência na pauta, na realidade também desviando da pauta econômica com as barbaridades que ele faz, para que eles implantem isso, sem reação da sociedade. Gente, se nós não reagirmos agora, se não tiver enfrentamento, né, se os setores da sociedade que estão sendo vítimas dessa desestruturação do Paulo Guedes não se manifestarem, dificilmente nós conseguiremos fazer frente aqui no Congresso Nacional para impedir essa pauta. E eu queria falar um pouquinho dela, porque nós estamos abrindo aqui o ano legislativo, hoje foi a primeira sessão de abertura, amanhã começam as sessões deliberativas, e o que eles estão propondo é algo que realmente aprofunda a desestruturação do Brasil. E, com certeza, vai ter impacto na economia popular muito grande. Eles não estão preocupados com as classes populares brasileiras, eles estão preocupados com o setor financeiro, com o mercado, né, com esse ente abstrato que é tão sensível aos seus interesses, mas que não está nem aí para as barbaridades autoritárias que faz esse governo. Aliás, como eu disse, acha bom e até necessário. Eles querem colocar como prioridade a reforma tributária. A reforma tributária é uma necessidade do Brasil, mas não a reforma tributária que eles estão prevendo. Eles querem apenas a simplificação do processo tributário brasileiro. Isso ajuda a quem? A maioria do povo? Não. Isso ajuda empresários que têm reclamado muito, porque eles chamam do cipoal da legislação tributária. E também unificar alguns tributos, que podem retirar recursos dos entes federados. Não é ruim simplificar, mas a simplificação tem que mexer com a justiça tributária no Brasil. E nós temos que dar peso para a retirada dos impostos regressivos. O PT apresentou, junto com os partidos de oposição, uma reforma tributária justa e solidária, que diminui o impacto da regressividade dos impostos. E nós vamos lutar com ela aqui dentro, mas vamos precisar de apoio popular. Agora, a pauta não é só isso. Está na pauta dos nossos rios, né? Porque a matriz energética brasileira é hidráulica, né? Majoritariamente. Então, eles vão privatizar os rios. O fim da exclusividade da Casa da Moeda, o fim da carteira estudantil, a extinção do DPVAT, o contrato verde-amarelo, aquele que a carteira de trabalho verde-amarela, que não vai ter FGTS, que vão retirar uma série de direitos dos trabalhadores e estão dizendo que ele pode optar entre a carteira azul ou verde-amarela. Óbvio que ele não vai poder optar. Demandas do agronegócio, nós vamos ter aí um pedido de refinanciamento de grandes dívidas desse setor e do sistema financeiro, a PEC paralela da Previdência, as maldades que não foram aprovadas na primeira reforma da Previdência, vem na PEC paralela, socorro às instituições financeiras, concessão e parcerias público-privadas, mercado de câmbio e autonomia do BC. Gente, isso do ponto de vista de um país soberano é uma barbaridade. Autonomia do Banco Central. É melhor do que votar esse projeto, fazer um processo eleitoral para a presidência do Banco Central e indicar o presidente da República. Porque o Banco Central vai ter mais poder sobre a política econômica do governo do que o presidente da República, do que o projeto eleito nas urnas. Isso é uma afronta à soberania popular. E o presidente do Banco Central, pelo projeto deles, vai ser nomeado no último ano do presidente que está saindo e vai permanecer durante os 4 anos do próximo presidente. Se esse próximo presidente foi eleito com outro projeto econômico e político, ele não vai poder aplicar. Não existe países desenvolvidos onde haja essa autonomia do Banco Central.
O Banco Central americano, o Fed, não tem essa autonomia e tem duplo mandato. O banco na Europa, o banco inglês não tem, da Grã-Bretanha não tem isso. Ou seja, nós precisaríamos estar aprovando o duplo mandato do Banco Central. O Banco Central cuidar da inflação, mas também cuidar do emprego, como é nesses países. Mas eles querem aprovar a autonomia do Banco Central. O Banco Central vai ter mais importância que o presidente da República e, portanto, vai ferir a soberania popular. E o mercado de câmbio brasileiro, eles querem alterar para as pessoas poderem ter conta em dólar. Alguns setores da sociedade brasileira gostam disso, mas isso é perverso para a economia. Vocês lembram na Argentina o que aconteceu? Pois é, a dolarização da economia argentina levou a Argentina à bancarrota. É o que vai acontecer com o Brasil. Um país forte tem moeda forte. Um país forte não depende de outra moeda. E, aliás, eles, para segurarem o dólar, estão vendendo as reservas internacionais, feitas por Lula e Dilma. Por Lula, basicamente, que foi no mandato de Lula. E aí eles ousam dizer que o PT quebrou o Brasil. Estão se valendo de algo que o PT fez para segurar as pontas. Mas vai ter mais, né? Eles estão colocando férias coletivas para os 16 mil funcionários da Embraer, que eles entregaram para a Boeing, venderam a Embraer. Estão abrindo compras governamentais para empresas estrangeiras. Eu desconheço país que faz isso. País que preza por sua soberania não faz isso. Estão querendo agora convocar os militares para tomar conta do INSS, uma barbaridade, uma fila de quase 2 milhões de pessoas. Estão segurando, na realidade, a concessão de aposentadorias para fazer economia, assim como quase de 1 milhão do Bolsa Família. Então, gente, a pauta legislativa e a pauta política desse semestre, ela vai ser muito dura, não vai ser melhor que a de 19. Por isso a importância das mobilizações, por isso a importância das greves, por isso a importância da militância nossa junto ao povo, para explicar o que está acontecendo, para dizer que nós temos que lutar para o Brasil. Vamos ficar de olho nessa pauta, a bancada do PT vai estar aqui de forma ativa fazendo esse enfrentamento, mas nós precisamos da ajuda dos companheiros e companheiras nessas mobilizações, para que no enfrentamento com os movimentos sociais organizados, no enfrentamento do povo nas ruas, né, assim como aconteceu em várias cidades da América Latina, a gente poder resgatar o nosso país para o povo brasileiro, para a maioria, porque hoje, infelizmente, eles estão fazendo um projeto que é para a minoria. É isso, gente, nós vamos voltar com informações agora toda semana, dizer como que a pauta está sendo definida. Amanhã deve ter reunião de colégio de líderes, a bancada do PT também vai se reunir, e assim que nós tivermos a ordem de discussão dos projetos e da pauta, a gente vai passando para vocês, lembrando sempre a importância de vocês estarem atentos e ajudando a gente a fazer esse enfrentamento. Obrigada a todo mundo que está aí no canal, acompanhem, mandem suas sugestões, suas críticas, falem com a gente, nós vamos precisar estar muito unidos agora. É o velho lema, ninguém solta a mão de ninguém. E, por final, quero reforçar o convite para vocês para o aniversário de 40 anos do PT, lá no Rio de Janeiro, 7 a 9 de fevereiro, no próximo final de semana. Vai lá, presença do Lula, do Haddad, vamos ter um Mujica, e além da nossa mostra de cinema, gastronomia e shows culturais. PT, um partido que há 40 anos luta pelo Brasil e está sempre ao lado do povo brasileiro. Grande abraço.